Bom dia, bom dia. Vamos seguir com o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos. Estamos estudando as conclusões e hoje nós vamos para a conclusão número 5 aqui do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos da conclusão número 1 a número 4. Hoje vamos falar da número 5, provavelmente da número 6, não sei, vai depender aqui do andar da carruagem, vai depender do ritmo aqui que nós conseguirmos. E então vamos conversar, né, sobre essa introdução, essa conclusão número 5 e talvez a conclusão número 6, né? Então vamos lendo os parágrafos e vamos comentando como fizemos da última vez, ou das últimas vezes, das últimas lives, sobre essas conclusões às quais Kardec chega depois de apresentar-nos o livro, as questões do Livro dos Espíritos, ok? Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a essa nossa live matinal, né, dos domingos, hoje dia 18 de julho. Então vamos conversar sobre essa conclusão número 5, então. Nas 4 primeiras conclusões, nós vimos que Kardec buscava uma fundamentação para lidar com a ideia dos detratores, para lidar com a ideia dos críticos. E aqui na número 5 ele vai seguindo essa mesma ideia, porque todas as conclusões, ou em todas as conclusões, Kardec busca esse aspecto de demonstrar aos detratores, demonstrar aos críticos que a doutrina espírita não era aquilo que eles imaginavam, que ela não tinha e não tem nada de fantasioso e que não há nada sobrenatural. É tudo dentro de leis naturais. Esse é o grande mote da argumentação que Kardec traz nessas 9 conclusões. Em todas elas ele faz esse apelo para que as pessoas percebam que não é um aspecto pura e simplesmente místico ou mítico, tampouco é sobrenatural. Então é essa a ideia geral que estará em todas as conclusões, nas 9 conclusões. Então aqui na número 5, Kardec coloca já no primeiro parágrafo o seguinte: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam por isso mesmo a sua força, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. É isso que Kardec escreve na primeira frase do primeiro parágrafo da conclusão número 5, dizendo-nos então que a ideia espírita é fundamentalmente lógica, é fundamentalmente racional. Nós já vimos isso estudando todas as questões, ou todos os tópicos, melhor dizendo, aqui do Livro dos Espíritos. Não há dúvida que a doutrina espírita tem uma lógica irrefutável. Pode não ser aceita por pessoas, mas a lógica em si, no sentido filosófico até da palavra lógica, ela é irrefutável. Baseia-se em raciocínios lógicos, raciocínios lúcidos e muito bem fundamentados. Muito bem fundamentados. Ok? Então ele segue. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, principalmente nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe deter o impulso, parece ter-lhe dado novo vigor.
Esse resultado justifica plenamente o que tantas vezes os Espíritos nos disseram. Não vos inquieteis com a oposição, tudo o que fizerem contra vós se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Eu grifei essa última frase. Contra a má vontade de Deus não há de prevalecer a má vontade dos homens. Por que essa expressão vontade de Deus? Aqui não traz aquele sentido revelador, né, da palavra de Deus, não é esse sentido. Ele trabalha aqui a ideia de contra a vontade de Deus, é no sentido de dizer que os fenômenos espíritas, que os fenômenos explicados pela doutrina espírita, eles são naturais. Eles são da lei natural, eles são das leis da natureza. E se são das leis da natureza, mesmo que tentem refutá-los, eles continuarão existindo. É esse o ponto que nós precisamos colocar. Não é uma verdade imposta, é uma realidade, é diferente. Não há uma imposição, não há um aspecto dogmático. Essa expressão vontade de Deus são como as leis naturais. Essas leis naturais, lei da gravidade, lei de movimentação dos corpos celestes, lei do equilíbrio universal, essas leis são da vontade de Deus, ou seja, são leis natural, são leis da natureza. E os fenômenos espirituais, bem explicados pelo entendimento espírita, os fenômenos espirituais são da natureza. Eles não são invenções das pessoas. É esse o ponto que nós precisamos nos deter. Eles não são invenções, são realidade. É esse o aspecto da expressão vontade de Deus. Não é aquela ideia de levantar uma bandeira, aqui está a vontade de Deus. Não, não, não. Nas leis naturais impera a vontade de Deus. Basta que olhemos a questão 614 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui várias vezes. Ou já estudamos e já comentamos essa questão 614 várias vezes. Justamente falando-nos que a lei natural é a lei de Deus. O que se entende por lei natural é a questão 614. E então os Espíritos respondem, é a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o ser humano, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta, quando dela se afasta. Então é esse o sentido da expressão, eu até vou circular aqui essa expressão, vontade de Deus. É esse o sentido. Por isso, pode-se contrapor a ideia, pode-se criticar a ideia, pode-se tornar detrator da ideia, mas os fenômenos continuarão existindo, porque eles são da natureza. Na conclusão número 6, Kardec desdobra mais esse raciocínio. Depois, quando chegarmos na conclusão número 6, nós veremos que ali Kardec desdobra esse raciocínio. Depois ele segue aqui um parágrafo muito interessante. Veja como ele escreve o segundo parágrafo dessa conclusão número 5. Veja como ele escreve esse segundo parágrafo. Vejam, por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Essa é a primeira frase. É a primeira frase do segundo parágrafo. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência inevitável.
Então percebamos que aqui Kardec vai nos colocar que a doutrina espírita, ela leva a reflexões eminentemente morais, não reflexões moralistas, não, reflexões morais. O que são reflexões morais? São as reflexões existenciais. É o de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. É o que nós somos, é o que Deus, que é Deus. Essa realidade espiritual que vai nos mostrando a imortalidade da alma. Vai nos mostrando esse aspecto que todos nós somos seres imortais. E essa ideia da imortalidade, ela traz uma lógica comportamental mais profunda. Porque se somos imortais, todos os nossos atos, ou melhor dizendo, todas as consequências dos nossos atos reverberam pela imortalidade. Significa que a nossa existência não termina no túmulo. Significa que essa reverberação das consequências dos nossos atos perduram pós-túmulo. Mostra-nos que não há um término, um fim da nossa existência, mas uma finalidade para a nossa existência. E aquela pessoa que tem essa consciência da imortalidade, que tem a consciência, não um conhecimento só da imortalidade, que tem a consciência da imortalidade, que sente viver nesse aspecto da imortalidade, ela tem um outro comportamento. A pessoa tem um outro comportamento. Porque percebe que aqueles corre-corres do nosso dia a dia, das questões materiais, não fazem um sentido tão grande, tão pleno como nós damos a esses corre-corres, quando observamos que a vida vai continuar, que a continuidade da vida é da natureza, que continuaremos a nossa personalidade existindo, o espírito que somos. Então vejam que é esse conhecimento desses, digamos, desses princípios fundamentais da doutrina espírita que nos leva a ter novo comportamento, que nos leva a ter uma outra ética, nos leva a enxergar as pessoas como espíritos que elas são, que nós também somos. Nos leva a perceber que podemos diferir, deixar para depois algumas situações que não estamos encontrando soluções. Perceber que nós vamos nos reencontrar em outras existências para ajustar nossas relações. Por isso nos leva a querer manter as melhores relações interpessoais para não gerar desgastes existenciais. Nos leva a observar que a diferença social é uma invenção humana. A divisão de classes é uma invenção humana. Porque o espírito que hoje vem num status social elevado, numa outra encarnação pode estar num status social menor, que não faz diferença para a personalidade ter status maior ou menor em termos sociais, que nos mostra que o espírito vai encarnar várias vezes e ocupará posições, papéis sociais diversos. Isso vai nos mostrar que não há por que fazer acepção de pessoas. Não há pessoas melhores. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais humilde ele é, mais sereno ele é, mais respeitoso ele é, mais cordial ele é.
Quanto mais evoluído um espírito, menos discriminação ele tem. Então percebe-se uma igualdade, uma horizontalidade nas relações sociais. Essa ideia da imortalidade e da reencarnação tira quaisquer elementos discriminatórios, comportamentos discriminatórios, melhor dizendo. Porque se enxergarmos que todos somos espíritos imortais, por que a discriminação? Por causa de gênero, por causa de etnia, por causa de posição social? Por que discriminar se todos somos espíritos e transitamos em todos esses elementos que colocam-se como discriminatórios, que as pessoas colocam-nos para discriminar outras pessoas? Vejam como a ética da imortalidade e a ética da reencarnação, com as mudanças de papéis sociais, com as mudanças encarnatórias, ora numa etnia, ora noutra, como que isso nos igualiza? Como que esse aspecto nos dá um senso de respeitabilidade e afasta o senso que muitos usam da discriminação? Perceberam que diferença faz? Perceberam porque Kardec diz que com essa conscientização a humanidade pode entrar numa nova fase do progresso moral? Por que consequência inevitável? Ele escreve aqui, porque é a sua consequência inevitável. Porque quando nos conscientizamos desses aspectos, não há como mantermos comportamentos anteriores. Não há como. Não há como, sabendo de tudo isso, ter comportamento discriminatório. A ideia espírita nos leva a essa igualdade tão decantada, tão falada, tão pedida. Mas quando os olhos se limitam a uma existência material somente, berço-túmulo, que solidariedade existiria? Que senso de igualdade existiria? Se a imortalidade fosse um tempo na vida material e o resto todo na vida espiritual, como muitos entendem, manteriam-se as desigualdades? Mas como na imortalidade temos o aspecto reencarnatório, o senso de melhor, pior, maior, menor, desaparece. Porque voltaremos à Terra, teremos uma estrutura física, teremos um papel social totalmente diferente do outro. Perceberam então, ou percebamos então, que papéis sociais, etnias, gêneros, as discriminações surgem por causa das pessoas. Mas quando olharmos essa ideia maior e perceber que numa outra encarnação eu posso estar numa outra estrutura corporal, de gênero e etnias diferentes, nós vamos perceber que é o espírito que somos que conta, que não há, que é completamente imprópria, que é completamente absurda qualquer ideia de discriminação. Perceberam? Por que então Kardec começa esse segundo parágrafo com essa frase tão forte? Por meio do Espiritismo, ou com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável, que é a sua consequência inevitável. Agora, depende da conscientização dessa realidade. Não basta conhecer a doutrina espírita. Lembram quando nós comentamos das fases? A fase que nós entramos para a doutrina espírita
A fase que a doutrina espírita entra em nós e a fase que a doutrina espírita sai por nós. Não é essa primeira fase do conhecimento que leva a tudo isso. O conhecimento, muitas vezes, nesse primeiro momento, nos encanta. Mas quando a doutrina espírita realmente entra em nós, porque a primeira fase somos nós entrando no ideário espírita, a segunda fase é a doutrina espírita entrando em nós. Aí sim começam as reflexões, o conhecimento começa a gerar aspectos de conscientização. E a terceira fase é quando a doutrina espírita sai por nós, o nosso comportamento. Aí sim há a conscientização, a consciência do ideário espírita. Nessa fase, o comportamento muda. Nessa fase, o comportamento naturalmente se transforma. Na primeira fase, nós forçamos uma mudança de comportamento. Na segunda fase, nós temos um certo constrangimento em relação ao comportamento anterior. E na terceira fase, tem-se a alegria de uma nova maneira de viver. E isso não tem prazo, isso não tem tempo determinado, isso depende de cada pessoa. Isso depende de cada de cada uma das pessoas. São momentos, não são datas, são momentos. É muito bonito isso. Não é só bonito no sentido estético, é bonito no sentido de realidade. É isso que nos convida à reflexão dessa primeira frase. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Essa ideia. Essa ideia. E segue Kardec. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Ele falava isso no século XIX. Sua causa, prestem atenção nessa frase, sua causa está na satisfação que proporcionam a todos os que as aprofundam e nelas veem algo mais do que fútil passatempo. Vejam então essa frase. Por que as ideias se propagam? Por que as ideias se propagam? Porque a causa dessa propagação, desse entusiasmo quando entramos, é porque essas ideias nos causam satisfação. Nos dá uma satisfação existencial. É dizer assim, gente, como são lógicas essas explicações. Engraçado, eu pensava assim, agora vejo que é assim. Olha, isso aqui não me é estranho. E assim vai. Ele diz, essa satisfação para aqueles que aprofundam nessas ideias e que veem no pensamento espírita mais do que passatempo. Mais do que passatempo. E ele segue. Ora, como o homem ou o ser humano, acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. Cada um se apega a uma ideia que o torna feliz. E a ideia da imortalidade, a ideia que vamos voltar aqui para continuar nossos afazeres, a ideia que somos espíritos criados por Deus, a ideia que há uma lei de causa e efeito, ação e reação que rege as consequências. A ideia que há a possibilidade de nós daqui conversarmos com os espíritos de lá e os espíritos de lá interagirem conosco, daqui. Essas ideias, vejam, essas ideias nos fazem entender melhor o senso de felicidade. São esses os pontos.
É isso que gera a busca de uma situação melhor, não em detrimento das outras pessoas, considerando as outras pessoas. A ideia espírita, digamos que essa sociologia parasocial, essa sociologia espiritual, ela nos explica que ninguém cresce se não ajudar os outros a crescerem. Que ninguém evolui senão tentando fazer os outros também evoluírem. E que ninguém evolui sozinho senão tendo alguém nos auxiliando nesse processo. Essa ideia, por assim dizer, de uma sociologia espiritual, explica-nos melhor a solidariedade orgânica, trabalhada pela sociologia da Terra. Essa solidariedade orgânica, não a solidariedade mecânica, mas a solidariedade orgânica. Então, é uma questão de busca. Não é uma questão, aqui eu vejo uma pergunta, Marilda, muito bem colocada, essa sua observação, Marilda, essa sua pergunta, ela diz assim: Simão, tem pessoas que não entendem a doutrina, será que não estão prontas? Não é a questão de estar prontas, Marilda, é a questão de estarem buscando ou não. Porque não nos torna melhores no sentido, digamos, comparativo a outras pessoas, não nos torna melhores entender a doutrina espírita, não é isso. Não são pessoas, as que não entendem, as que refutam, não quer dizer que são piores, não. Podem ser melhores, muito melhores do que os próprios espíritas, e grande parte são melhores. A questão é se estão buscando estão fazendo perguntas, estão buscando os elementos que a doutrina espírita nos traz. É uma questão de buscar. Quando nós podemos dizer que a melhor ideia filosófica existencial, a melhor ideia religiosa, vamos dizer assim, é aquela que responde às nossas perguntas. Qual a melhor religião? Aquela que me responde às minhas dúvidas existenciais. Então, cada pessoa tem as suas dúvidas existenciais. E há dúvidas existenciais que, pela cristalização, por assim dizer, teológica de muitas religiões, não são explicadas. Então, não é uma questão de estarem preparadas, é uma questão de estarem buscando. Estarem buscando. Então, é uma questão de perguntemos e as respostas virão. Mas quando não perguntamos, as respostas não vêm. Não há respostas sem perguntas. Percebeu? Então é esse o aspecto. Não é ninguém melhor, não é ninguém pior, não é questão preparada. Porque vejam, eu não me sinto preparado. Estou na doutrina espírita há décadas. E eu não me sinto um ser preparado. Eu sou um ser em busca. Eu sou um ser em busca de conhecimentos para a vida. Eu sou uma pessoa aprendiz dessa existência, da vida espiritual. Eu não me sinto preparado. Eu estou em constante preparação, é diferente. Então, nós temos as nossas idas e vindas, os nossos escorregões. Então, não é uma questão de estar preparado. É uma questão de estar buscando. Por isso aquela ideia de Jesus, batei e abrir-se-vos-á. Vejam, buscai e encontrareis, pedi e obtereis. Vejam, a lógica até ele usa o contrário. Pedi e obtereis, buscai e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Então é uma questão de buscar. Então eu, sinceramente, aqui não faço nenhum jogo retórico. Não, eu não tenho por que eu fazer isso. Eu não estou preparado. Eu não me sinto preparado para dizer assim, a doutrina espírita é para aqueles que estão preparados. Então ela não é para mim porque eu não estou preparado, eu estou buscando me preparar, eu estou tentando desenvolver-me a mim mesmo. E olha, cada pessoa sabe o esforço que faz.
Cada pessoa, vou usar uma expressão mineira, me desculpe, um ditado mineiro, cada pessoa sabe onde o sapato aperta o pé. Desculpe-me essa expressão, essa frase mineira, mas é esse sentido, né? A Josi Teles faz o José Teles, desculpe, o José Teles faz uma pergunta aqui interessante. Ele diz assim: Simão, como vencer a resistência num grupo que não gosta dos estudos espíritas? E aí eu pergunto, por que tentar vencer a resistência? Por quê? Por que digladiar para vencer a resistência? Se há uma resistência, uma refratariedade, é porque não há vontade ainda. E aí eu vou me valer, José Teles, eu vou me valer do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Incrédulos por sistema, diz Kardec. E ele faz uma pergunta, salvo engano, ao Espírito São Luís. Ele pergunta assim: é lícito tentar convencer um incrédulo obstinado? Está lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns. É lícito tentar convencer um incrédulo obstinado? E o Espírito responde: depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Deixai-o por conta da providência, que encontrará meios de trazê-lo à vossa causa. Olha só, olha que legal. O Eduardo traz aqui para nós o item 30 do Livro dos Médiuns. Depende da natureza da incredulidade. E eles continuam. A providência encontrará meios de trazê-lo à vossa causa, e eles acrescentam: buscai as almas de bom ânimo, que são em número maior do que imaginais. Buscai as almas de bom ânimo, que são em número maior do que imaginais. No livro Obras Póstumas, Kardec também nos traz, lá na segunda parte do livro, ou na Constituição do Espiritismo, ou no Projeto Espírita de 1868, eu não me lembro agora qual dos dois, ele diz assim: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Então, para que tentar convencer pessoas? A doutrina espírita não é para convencer pessoas. A mesma coisa se aplica, José Teles, aos trabalhadores da casa espírita. A mesma coisa. Há uma refratariedade aos estudos. Então, para que digladiar com elas? Estudemos com quem quer estudar. Só isso. Estudemos com quem quer estudar. Veja o convite que Jesus nos fez. Veja o convite que Jesus nos fez. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser, disse o Cristo. Aquele que quiser vir após mim. É uma questão de querer. Então, se as pessoas não querem estudar, estudemos com as que querem estudar. Ponto. Para quê? Para que esse digladio? Para que essa ânsia em querer convencer pessoas? Essa ideia de querer convencer pessoas, assim, obstinadamente, é a fase que nós entramos na doutrina espírita. Porque quando nós entramos na doutrina espírita, há um entusiasmo muito grande e nós queremos que as outras pessoas entendam. Nós ficamos ansiosos para que as pessoas entendam, para que as pessoas procurem. A gente diz assim: não, mas é muito bonito, nossa, vamos. Essa é a fase do entusiasmo. Agora, quando entramos numa segunda fase, a fase reflexiva, a fase que a doutrina espírita entra em nós já não queremos convencer os outros. Nós queremos reforçar a nós mesmos o próprio entendimento. E nós compreendemos que cada pessoa busca o que acha melhor para ela. É isso. Então não vamos nos preocupar se o grupo espírita da casa quer estudar, não quer estudar. Se uma quiser, estudemos com uma pessoa. Eu disse isso aqui no início, eu não olho quantas pessoas estão aqui conosco estudando. Eu não olho quantas pessoas fazem parte aqui do nosso grupo de estudos online. Para mim não
interessa o número de pessoas. Para mim interessam as pessoas que estão aqui, que querem participar, que querem contribuir, que fazem suas perguntas, que nem sempre eu consigo respondê-las. Algumas vezes porque eu não vejo e a maioria das vezes porque eu também não sei. Então, não vamos nos preocupar com essa quantidade. Aliás, nos fala Emmanuel, não sei dizer a fonte, me desculpem. Ele diz assim: o êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Vejam que frase legalzinha. O êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras. Então é esse o sentido que nós devemos observar. Então não é uma questão de estar preparado, não estar preparado, não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de buscar ou não buscar. É uma questão de busca, é uma questão de pergunta e resposta. É só isso, tá certo? Por isso Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele escreve: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, transformar o espírito humano. Hora psicológica das grandes transformações, ou seja, momento individual, momento pessoal, momento de busca. É esse o sentido. Buscai e encontrareis. Não foi isso que nos disse Jesus? Buscai e encontrareis. Quando estamos buscando, encontramos. Quando sabemos o que estamos buscando. Quando de fato sabemos o que nós queremos. Quando sabemos o que nós buscamos, encontraremos. Encontraremos sim. Tá certo? Então, vamos seguir aqui que temos muita coisa aqui na conclusão número 5 e pelo que eu vi aqui faltam só 20 minutos. Aqui o Fábio, o Fábio ele nos ajuda por demais aqui, obrigado Fábio. Ele está colocando aqui que essa frase de Emmanuel é na questão 377 do livro O Consolador. Muito obrigado Fábio, vou até anotar isso aqui. 377, deixa eu só pegar um papelzinho aqui para eu anotar essa questão. 377 do Consolador. Desculpa, mas estamos estudando, então eu não sabia a fonte, o Fábio veio aqui com precisão e nos trouxe essa fonte. Obrigado, Fábio, obrigado mesmo. Questão 377 do livro Consolador. Eu havia guardado a frase, o sentido da frase, mas não havia guardado a fonte. Eu sabia que ela existia, só não sabia onde estava. Muito obrigado, Fábio. Questão 377 do livro O Consolador. Tá certo? Então vamos seguir, né? Aqui uma pergunta outra interessante, Bom, a Bialves, né, desculpe, a Bialve 22, assim coloca aqui, qual o peso, né, entre aspas, se houver, podemos dar à materialidade, plano físico, na realização desses conceitos, da teoria à prática, aqui no plano material há esquecimento de provas, dificuldades. Perfeito, muito perfeito, é excelente essa pergunta. Qual o peso devemos dar? Um peso grande. Eu vou me basear na questão 132 do Livro dos Espíritos para essa resposta. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual a finalidade da encarnação dos espíritos, e os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então veja, estamos aqui na Terra para progresso. Estamos na matéria, na vida material, para o progresso espiritual. E isso é reforçado pela questão 230 também do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, evolui o espírito na erraticidade, ou seja, no plano espiritual? E eles respondem, sim, depende sempre da vontade, mas eles acrescentam, mas só o contato com a matéria permite ao espírito desenvolver o conhecimento adquirido, mostrando-nos mais uma vez que é só aqui na matéria que nós desenvolvemos o conhecimento adquirido. O que é reforçado pelo capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e por meio de uma mensagem do Espírito São Luís, quando ele diz:
é por meio de uma ação material que o espírito evolui, por meio de uma ação material. Então, estar na vida material é fundamental. Espiritualizar-nos por meio dos exercícios na vida material. É interessante esse raciocínio dos Espíritos. Então veja, nós temos questão 132, questão 230, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos mostrar a importância da vida material, do estar no mundo material. E o esquecimento do passado, que a pessoa também coloca na pergunta, o esquecimento do passado é uma didática perfeita da lei de Deus. Porque esquecendo, nós achamos que começamos do zero. E aí agimos com plena liberdade. Se nós lembrássemos do passado, muitas vezes nós corrigiríamos por força das circunstâncias, por uma obrigação. Mas como estamos, aspas, livres, nós achamos que podemos fazer o que bem entendermos, e é esse poder fazer o que bem entendemos, e é verdade, é que nos vai dar a condição de desenvolver ou não uma maturidade. Perfeito isso. Vamos seguir? O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos. O primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade que os fenômenos espíritas produzem. O segundo, o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, da aplicação das suas consequências. Então é o que eu fico brincando, né? Entramos no Espiritismo, o Espiritismo entra em nós, o Espiritismo sai por nós. Eu me baseio, essa ideia que eu coloco, essas 3 fases que eu coloco, eu me baseio justamente nessas 3 fases que Kardec coloca aqui na conclusão número 5. Quando ele fala, então, o primeiro período é da curiosidade, o segundo período é do raciocínio e da filosofia, e o terceiro período é da aplicação dessas consequências reflexivas que se tem. O período da curiosidade, olha o que Kardec escreve, o período da curiosidade já passou. Olha, já passou. E isso ele escreveu no século XIX. Isso ele escreveu no século XIX. Se ele está dizendo já passou, imaginemos agora. Porque há que buscarmos no Espiritismo satisfação de curiosidades. Se lá já havia passado. O período da curiosidade já passou, escreve ele, pois dura pouco tempo. E uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que se dirige ao pensamento sério, ao raciocínio. O segundo período já começou. Olha que interessante. E o terceiro seguirá inevitavelmente, o que corrobora a primeira frase dessa conclusão. Então, o segundo período, qual é o segundo período? O do raciocínio e da filosofia, ou seja, das reflexões. Das reflexões. Reflexões no sentido de buscarmos o próprio sentido, no sentido de buscar o sentido, me desculpe, com o objetivo de buscarmos o sentido existencial. Porque essa é a grande pergunta que fazemos. Quem nós somos? Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? E sem essa imortalidade, a vida não teria um sentido. Não teria. Se a vida fosse um mecanicismo casual, que sentido teria? Que sentido teria, gente? Que sentido teria uma ideia materialista, um mecanicismo casual para a existência? Um mecanicismo casual para a vida, uma vida tão bem organizada, uma estrutura orgânica tão bem organizada, leis universais da física tão precisas? E tudo isso seria um mecanicismo casual? Seria fruto do acaso? Um acaso com a inteligência dessa? Perceberam? Então agora estamos num período reflexivo. Refletir sobre a nossa existência, sobre os nossos propósitos, sobre as nossas condutas, sobre o refazer nossas ações, sobre o recomeço. É isso que está aqui na segunda fase, a fase da filosofia e do raciocínio.
filosofia. Qual é o objeto da filosofia? Não a etimologia. Né? A etimologia é o sabor, né? Pelo conhecimento. Mas não é esse sentido. Qual é o objeto da filosofia? A busca da causa primeira. Esse é o objeto da filosofia. A busca da causa primeira. Em tudo. Buscar a fonte. Então, a filosofia de vida, da vida, é buscar a fonte da vida. É buscar a origem. E é isso que é o aspecto filosófico da doutrina espírita. Um dos tríplice aspectos é filosofia, justamente por isso, a busca da causa primeira. Daí o primeiro livro dos Espíritos, ou seja, o livro primeiro do livro dos Espíritos, da questão 1 à questão 75 do livro dos Espíritos, das causas primeiras. Esse é o aspecto filosófico da doutrina espírita, que nos leva a refletir, a pensar. E segue Kardec. Olhem só agora, olhem só. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido. Mais bem compreendido na sua essência íntima. Essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras, vejam, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Olha como está escrito. Toca nas fibras mais sensíveis do ser humano, as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Mesmo neste mundo. Mostrando que a doutrina espírita não é ufanista, não é sonho. Aplica-se nesse mundo, no mundo material também. Porque nos dando um senso de futuro, nos traz um senso de existência. E nos trazendo um senso de existência, nos traz o senso de felicidade, que não é sinônimo de alegria. Alegria faz parte da felicidade, tristeza faz parte da felicidade. O José Teles traz aqui uma outra ideia interessante, mais uma vez, muito obrigado, José Teles. Ele traz aqui o fenômeno das mesas girantes e similares, fenômenos do primeiro período, codificação da doutrina no segundo período, terceira fase, a vivência de cada um de nós. Perfeito, muito bem colocado, José Teles, muito bem colocado, perfeito. E vamos seguir. Aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre as massas, questão 798 do Livro dos Espíritos, enquanto se aguarda que a sua influência se estenda sobre as massas, vou até fazer uma seta aqui, questão 798, ele já torna felizes os que o compreendem, torna felizes os que os compreendem. Por quê? Porque é a finalidade da própria lei natural, questão 614, estou anotando aqui mais uma vez. Mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material, dizem, fora desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Ou seja, nós não precisamos ver a fenomenologia espírita, não precisamos ver os fenômenos espirituais para percebermos o alcance filosófico que a doutrina espírita nos traz. Isso nos lembra aquela frase de Jesus para Tomé. Lembram? Quando Jesus se apresenta depois da crucifixão para os apóstolos e não estava presente naquele momento o apóstolo Tomé. E quando foram dizer a Tomé que Jesus havia aparecido, Tomé não acredita e diz assim: eu só acreditarei se eu o vir e tocá-lo. Então, num segundo momento, estavam os apóstolos reunidos e Tomé presente, Jesus se apresenta novamente. E apresenta-se novamente com seu cumprimento muito característico, dizendo a paz esteja convosco. É um cumprimento que eu profundo, eu falo que essa forma que Jesus tinha de cumprimentar os grupos de pessoas, a paz esteja convosco. Então ele disse assim, a paz esteja convosco, e chama Tomé. Chama Tomé e diz assim, toca-me, Tomé.
e Tomé toca ali nas chagas, e aí diz, Senhor! E Jesus vira-se para ele e diz assim, acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados os que acreditam sem nada ver ou tocar. Olha essa frase, olhemos essa frase dita por Jesus a Tomé. Bem-aventurados os que acreditam sem nada ver ou tocar. É essa frase de Kardec. Quando ele diz aqui, fora desses fenômenos, há filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material, poderão dizer, fora desses fenômenos, há filosofia que me explica o que nenhuma outra havia me explicado. Veja que interessante. Vou até escrever aqui, apóstolo Tomé. É que agora que eu vou me lembrando, né, dos detalhes, aí eu vou escrevendo aqui, porque eu não havia escrito antes, né? Então vou escrevendo aqui. E aí ele segue. Nela encontro tão somente pelo raciocínio uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau o meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Ao lado de toda essa filosofia que nos traz o pensamento espírita, a fenomenologia vai ficar em nível secundário. Ficaria em nível secundário. Eduardo Tadeu diz aqui, Simão, no caso de Tomé seria a fé natural? Eu diria, Eduardo, que um exemplo de fé natural seria a mulher do fluxo de sangue. Bem natural. Tomé teve uma fé material, ele teve que tocar para depois dizer, né? É diferente da fé racional que o centurião apresentou e diferente daquela fé natural que a mulher do fluxo de sangue apresentou, né? Então ali Tomé ele pedia uma demonstração fática, não era um acreditar. Alguém citou aqui Estevão, né? A Adriana diz aqui Estevão. Sim, Estevão acreditou em tudo sem ver nada, porque quando ele chega à comunidade da comunidade de Jope, ele não conhecia nada, ele ficou conhecendo pelos evangelhos, pelos relatos. Então Estevão foi outro que acreditou sem nada ver ou tocar, né? Então é esse o sentido. E vamos seguir aqui, já estamos terminando. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substituí-o. Vejam essa frase, Kardec falando para as pessoas, os incrédulos, os críticos. Vejam. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que o Espiritismo, que ele resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, que nunca foi e não pode ser. Se não for, dizei o que seria em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens, o ser humano, e portanto mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva e pouco se pratica. Quando houverdes feito isto, tereis direito de o atacar. Já viram resposta mais kardeciana do que essa? Já viram um raciocínio mais kardeciano do que esse? Olha que segurança na resposta que Kardec dá. Olha que segurança essa resposta de Kardec. Ele diz assim, olha, vocês que atacam o Espiritismo, deixa eu dizer a vocês como é que vocês podem atacá-lo. Substituir o Espiritismo, ou substituam o Espiritismo por algo melhor.
Substituam por algo que explica as mazelas do mundo. Substitua por algo que apresente o futuro mais concreto. Que apresente uma ideia que aplaque a dor e o sofrimento. Que apresente uma ideia que seja mais lógica. Que prove que esses fenômenos não são reais, diz ele. Que prove que as consequências de tudo isso não tornam as pessoas melhores e mais felizes. É isso que ele está dizendo. Tragam outra ideia que curem as feridas da alma, como a ideia espírita cura. É isso que Kardec está dizendo. Apresentem algo melhor, não teórico, prático, efetivo. Apresente algo melhor. É isso que Kardec está dizendo. Os que criticam, apresentem algo melhor. Algo mais lógico, mais completo. Algo que não se apegue a raciocínios dogmáticos. Algo que abra a mente, abra a consciência de maneira melhor, mais profunda. É isso. É isso que Kardec está dizendo. É isso que nos faz sermos espíritas. E olha o que ele diz no final. Provai finalmente, veja essa frase, que as consequências do espiritismo não tornam melhores os homens. E portanto mais felizes, e vejam, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. A Tatiane Goddard traz aqui o diálogo com o cético, lá do livro Que é o Espiritismo. Muito boa essa lembrança, Tatiane, muito boa. É uma sugestão de leitura que eu faço. O livro, o opúsculo, porque é simples, é pequeno. O opúsculo chamado Que é o Espiritismo, de Kardec. Que ele traz diálogos com o cético, com o materialista, com o religioso, o sacerdote. Diálogos criados de maneira didática. Sugiro essa leitura, e Tatiana lembrou muito bem aqui o diálogo dele com o cético. São opúsculos, são livros pequenos que Kardec escreveu. O Que é o Espiritismo é um dele, o Espiritismo na sua expressão mais simples é um outro dele, a prece é um outro, a obsessão é um outro livro de Kardec, Viagem Espírita de 1862 é um outro livro de Kardec. Porque Kardec escreveu alguns opúsculos, artigos que ele compôs na forma de livros. Então não são só os 5 livros, embora os assuntos tratados nos outros opúsculos são tratados no Livro dos Espíritos e nos outros 4 livros, mas ele escreveu esses outros opúsculos que vale a pena serem lidos. O Espiritismo na sua expressão mais simples é um deles. Instruções práticas das manifestações dos espíritos é um outro deles. A prece é um outro deles. A obsessão é um outro deles. Viagem Espírita de 1862 é um outro deles. O Que é o Espiritismo é um outro deles. Só aqui estou citando 6. Mais os outros 5, 11. Sem falar dos 12 volumes contendo 12 revistas cada um, ou seja, sem falar das 144 revistas espíritas que ele escreveu, tudo isso em 13 anos. Vale a pena imergirmos nesse estudo. Mas vamos fechar aqui a conclusão número 5. O Espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. É forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrestre. E também porque, no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Vós, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo?
Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele, o Espiritismo, se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens, a humanidade, à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vós que lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. O Espiritismo, diz aqui, ele prova pelos fatos. Vós nada provais. Como quereis que o homem vacile entre essas duas doutrinas? Aqui ele fala do materialismo e do espiritismo. É belíssima, não é? Essa conclusão número 5. Ela é uma das mais profundas das 9 conclusões. A número 7 também é muito interessante, nós chegaremos nela, talvez no próximo domingo. É ou não é profunda? E eu vou pedir licença, embora o tempo já está se esgotando, para ler novamente esse penúltimo parágrafo, para que guardemos muito bem essa forma kardeciana. Todos vós que atacais o Espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que o Espiritismo resolve. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto, os fenômenos espíritas, não é real. Nunca o foi e não pode ser. Se não for, dizei o que seria em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens, as pessoas, e portanto mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando houverdes feito isto, tereis o direito de atacar o Espiritismo. Para nós fecharmos o estudo de hoje, o repetir dessa leitura. Conclusão número 5 do Livro dos Espíritos. Conclusão número 5. Sugiro que vocês façam a leitura novamente dessa conclusão número 5. Ok? Domingo que vem, se Deus quiser, retornaremos às 10 horas com a continuidade desse estudo das conclusões do Livro dos Espíritos. Vejam que nas conclusões nós vamos ficar umas 5, 6 semanas, mais de um mês, estudando só as conclusões. E muitas pessoas não leem as conclusões do Livro dos Espíritos. A Marilda pergunta qual é esse parágrafo. É o penúltimo parágrafo da conclusão número 5, Marilda. Ok? Aqui a Ana Carolina lembrando-nos que hoje comemora os 7 anos do NEP Paulo de Tarso. Parabéns. Parabéns à turma do NEP Paulo de Tarso. Parabéns a vocês que estão levando à frente esse estudo do Evangelho, esse estudo do Evangelho do Cristo, tendo como base interpretativa o próprio pensamento espírita, tendo como chave exegética o pensamento espírita. Então, parabéns a esse grupo, maravilhoso grupo, o NEP, né, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, Paulo de Tarso. Parabéns, né? Não sabia que hoje comemorava os 7 anos, né? Muito bom saber disso, parabéns, ok? E mais uma vez, obrigado a vocês por essa cordialidade em ficar conosco aqui durante esse tempo, né, nesse estudo das lives. Obrigado a todos vocês, a vocês todos que compõem esse nosso grupo de estudos, né, esse nosso grupo virtual de estudos da doutrina espírita, aqui o Livro dos Espíritos. Então, muito obrigado e, como eu sempre agradeço, né, mineiramente, Deus lhes pague. Deus lhes pague por esse carinho, Deus lhes pague por essa atenção e Deus lhes pague por essa paciência que vocês têm
para comigo. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe as nossas famílias, né? Eu também tenho que me incluir nesse pedido, Deus nos abençoe e Deus abençoe as nossas famílias, que tenhamos todos nós, uma semana em paz, uma semana de boas realizações, uma semana de alegrias, e assim então nos entregamos a Ti, Senhor, confiantes no Teu amparo, confiantes na Tua assistência e agradecidos pela oportunidade de termos mais uma semana a ser vivida. Fica conosco, Senhor. Inspira-nos em nossas ações. Sustenta-nos nas nossas dificuldades. Suporta-nos em todos os momentos da nossa existência. Dá todo o suporte que precisamos. E nos entregamos a Ti, Senhor, pedindo-Te, sê conosco, abençoa-nos e guarda-nos todos nós, junto a Ti, em paz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. E até domingo que vem, se Deus quiser. Deus lhes pague.